Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. Esse é o meu sinal. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos aprender mais sobre a poluição nos rios. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender sobre como a poluição nos rios se apresenta no mundo. Como a poluição nos rios se apresenta em Manaus e no estado do Amazonas. Como a poluição nos mares e oceanos afeta a sociedade brasileira. Com certeza, você já tomou banho em um igarapé perto da sua casa. Em nossa região existem muitos. Mas você já parou para pensar sobre se o igarapé está em condições para uso das pessoas? Talvez não. Como vivemos na cidade, podem estar contaminados. A partir de agora, eu e você iremos pensar sobre a poluição nos rios. Calma! Antes você deverá ler uma notícia do jornal O Território Geográfico. É o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntinhos? Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Título: Despoluição do rio Tâmisa, localizado em Londres, na Inglaterra, começou há mais de 50 anos e continua até hoje. Sim, Londres era um centro urbano tão poluído que o principal rio da cidade levou 50 anos para ficar habitável para os peixes. Vamos continuar lendo. Subtítulo: Antes da despoluição começar, o rio era chamado de O Grande Mau Cheiro pela população local. Um dos principais problemas era que as atividades dos governantes eram interrompidas quando o vento mudava de direção e soprava o cheiro ruim para o Palácio do Governo, que fica na margem do rio. Isso nos revela o quanto as pessoas dependem desse recurso natural. Sim, dedicado aluno, você já sabe. A água é um recurso natural que só agora passamos a valorizar. Então, vamos agora definir alguns entendimentos sobre esse tema. Elementos poluentes. O poluente é um elemento sem destino final ou valor social relevante e que não pode ser reabsorvido naturalmente pelo ambiente. A sua existência no ambiente natural pode causar malefícios aos seres vivos e risco à sociedade. Os poluentes que vão para a natureza não chegam lá sozinhos, como vimos na imagem. Existem os agentes poluidores, pois você já deve conhecer algum deles. Agentes poluidores das águas dos rios. O homem é um dos principais poluidores dos rios, com os seus poluentes de origem doméstica. Isso é, o lixo e esgoto não tratados provenientes de imóveis em centros urbanos. As indústrias também poluem. Os rios, é claro, com resíduos líquidos não tratados. Os agricultores que utilizam produtos químicos nas suas lavouras também contaminam os rios das áreas rurais. Muito bem, dedicado aluno, iremos analisar algumas situações de poluição aqui da nossa cidade. Acredito que, assim como eu, você já deve ter passado em algum igarapé que está cheio de resíduos, na parte central da cidade principalmente, ou até mesmo aí perto da sua casa. Acompanhe comigo algumas situações que podemos acabar observando em nosso dia a dia. Igarapés poluídos no ano de 2019, região central de Manaus, AM. Observe essa imagem de 2019. Destacamos um ponto poluído próximo à Avenida Djalma Batista, uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. Podemos observar o igarapé do Mindu, com muitos poluentes. A área portuária de Manaus, AM, de 2021. Na margem esquerda do Rio Negro, aqui no Porto de Manaus, observamos algumas sacolas e garrafas PET que boiam na água. Elas provavelmente são provenientes de embarcações como estas, que frequentam o porto, aqui de Manaus.
podemos observar muitos barcos que estão trazendo e levando pessoas para o interior do estado. Isso mesmo, dedicado aluno. Devemos compreender que a poluição também pode gerar problemas econômicos quando os cursos d'água estão poluídos, principalmente em ambientes urbanos. Calma, eu sei que você será capaz de compreender esse problema com a ajuda do nosso próximo exemplo. As Olimpíadas Rio 2016. Foi quando o Brasil recebeu atletas do mundo todo no município do Rio de Janeiro, estado do Rio, para disputar vários esportes. Por isso, a Olimpíada que aconteceu no Brasil ficou conhecida como Rio 2016. Poluição e as Olimpíadas Rio 2016. Para o Brasil ser aprovado para sediar uma Olimpíada, um evento que é frequentado por milhões de pessoas do mundo inteiro, foi preciso seguir uma série de regras, protocolos exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Uma das principais regras foi que a região não seja poluída. Em uma disputa de canoagem, por exemplo, um esporte que ocorre em áreas aquáticas e ao ar livre, poderia contaminar e reduzir o desempenho dos atletas nesse caso. Como o Brasil fez para ser sede das Olimpíadas de 2016? Portanto, foi preciso investir muito dinheiro para que os atletas olímpicos não sofressem nenhuma contaminação nas Olimpíadas. A Baía de Guanabara foi usada para algumas disputas, mas antes ela foi despoluída para evitar contaminação nas águas olímpicas. Vamos observar? Despoluição da Baía de Guanabara, Rio 2016. Gastos com a despoluição da Baía de Guanabara. Desde 1995, foram gastos aproximadamente 25 bilhões para despoluir a Baía de Guanabara, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, estado do Rio. Ela é a terceira maior do mundo. São 55 rios que desaguam nela, isto é, podendo receber muita sujeira das cidades próximas. Na época anterior às Olimpíadas, ela recebia cerca de 8 mil litros de esgoto por segundo. Era tanta água contaminada que daria para encher 24 piscinas olímpicas por dia. Muito bem, dedicado aluno. Como falamos anteriormente, é possível sim despoluir os rios. Atualmente, existe uma série de tecnologias que reduzem a níveis bastante toleráveis tais efeitos. Temos um exemplo para ajudar a ilustrar esse processo. Aconteceu no Rio Paco, em uma comunidade localizada na cidade de Manila, capital das Filipinas. As técnicas em pequena escala, como iremos observar na imagem, podem ter um menor custo, pois o grau de investimento econômico é diferente de acordo com o tamanho e complexidade do rio ou corpo hídrico poluído. No lado esquerdo, observamos o local antes de ser despoluído. Podemos observar muitos resíduos boiando no rio e quase nenhuma vegetação na sua margem. Um rio praticamente morto. Já no lado direito, observamos a vegetação reocupando as margens e o rio sem resíduo, voltando à vida. Tenho certeza que você gostou da nossa aula de hoje. Continue comigo, pois agora vamos exercitar os nossos conhecimentos. Não esqueça de pausar o vídeo, se necessário, para o seu melhor entendimento. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Cite duas das consequências negativas para a sociedade quando o rio está poluído. Temos as opções A, mau cheiro e peixes mortos. Opção B, desertificação e desmatamento. Opção C, desmatamento e poluição no mar. Opção D, águas sujas e quentes. Vamos lá, alguns segundinhos para podermos acertar. Muito bem, vamos para a resposta certa. Exatamente, letra A, mau cheiro e peixes mortos. Muito bem, tenho certeza que você acertou. Vamos agora para a nossa atividade 2. Complete as lacunas do texto
com as seguintes palavras do quadro abaixo. Vamos ler as palavras? Rios, tratados, homem. Muito bem, agora iremos ler o texto para nossa melhor compreensão no encaixe das palavras. O espaço é um dos principais poluidores dos espaços, com os seus poluentes de origem doméstica, isto é, o lixo e esgoto não espaço. Muito bem, agora que você já leu comigo o texto, vamos ler novamente, preenchendo as palavras de forma corretamente. Muito bem, o homem é um dos principais poluidores dos rios, com os seus poluentes de origem doméstica, isto é, o lixo e esgoto não tratados. Muito bem, essa eu tenho certeza que você acertou. Atividade 3. É possível despoluir um rio, pois existem uma série de tecnologias que reduzem a níveis bastante toleráveis tais efeitos. Todavia, essa ação de despoluição dos rios sairá, resposta A, muito lenta e barata. Resposta B, muito rápida e barata. Resposta C, muito cara e simples. Resposta D, muito demorada e cara. Tenho certeza que você é capaz de responder essa. Alguns segundinhos, vamos para a resposta correta. Muito bem, letra D, muito demorada e cara. Essa com certeza você acertou, parabéns. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu que os poluentes são elementos que não podem ser reabsorvidos naturalmente pelo ambiente e pode causar malefícios aos seres vivos e risco à sociedade. Vimos também que o homem é um dos principais poluidores dos rios nas cidades, assim como as indústrias e a agricultura podem contaminar os rios das áreas rurais. Foi possível também entender que a poluição pode gerar problemas econômicos quando os cursos d'água estão poluídos, principalmente em ambientes urbanos. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!